As ações da Petrobras caíram 10% no dia de hoje. E vai ser um motivo para uma pancadaria nos próximos dias, Globo, CNN, Folha. Por quê? Porque a Petrobras reduziu um pouquinho essa mamata dos dividendos do pessoal que ganha dinheiro fácil ali, né? Mas aí não, veja bem, não pode. A Petrobras teve um lucro extraordinário no ano passado, um dos maiores entre as grandes petroleiras, mas a turma do dinheiro fácil está protestando com essa queda das ações em bolsa. E a gente está dizendo o seguinte, é uma boa notícia por quê? Porque a Petrobras vai investir mais, Léo, vai investir mais no desenvolvimento brasileiro, refinaria, etc. e tal. Diga, Léo. É exatamente isso, né, Léo? É o momento da gente saber conversar com a população e perguntar, peraí, você é acionista da Petrobras? Porque se você não é acionista da Petrobras, essa queda nas ações não vai te impactar, você vai ganhar, porque os caras a ação está caindo porque a Petrobras agora vai investir no povo. Tem que saber explicar o que está acontecendo, porque é lógico que bom, se eu tivesse trabalhando do outro lado, eu já ia falar que a ação da Petrobras está caindo porque Lula falou de Israel, porque aumentou a corrupção. Então, tudo isso eles vão inventar. O detalhe é saber como que a gente vai comunicar o outro lado da história. Né? As ações da Petrobras estão caindo porque a Petrobras está voltando a ter um enfoque mais no desenvolvimento e não no lucro a curto prazo. O que o especulador quer normalmente é lucro a curto prazo. Agora, você não vai ensinar economia para o povão. Você tem que saber uma forma correta de mostrar para o povão que essa notícia não impacta no povo. Vamos ouvir aqui um vídeo do Jean Paul Prats, o presidente, ele fala sobre isso. O PJ Macedo não seria mudança na política de dividendos? É isso também. Reduzir um pouquinho o dinheiro que eles estavam ganhando lá. Dom Sebastião, por que sempre a Gleisi defende o governo? Cadê o Pimenta? Não, Pimenta defende também, mas a Gleisi é muito combativa. Léo, vamos lá, vamos ouvir aqui. O segundo melhor resultado da história da Petrobras. Um detalhe, sem vender refinaria, sem vender gasoduto, sem vender ativos estratégicos, com Brent menor em 18% em relação ao resultado que está sendo colocado como referência, que é um resultado excepcionalizado por condições que levavam a empresa ao cadafalso, a sua venda, a sua destruição. A gente não pode achar que isso aqui é ruim, de maneira nenhuma. Isso aqui não é um vice-campeonato. Isso aqui é o resultado real desta máquina rodando como ela tem que rodar, sem vender peça, sem maltratar ninguém. É o maior lucro das empresas brasileiras abertas. É o terceiro maior das empresas globais de petróleo, as nossas congêneres. 13 recordes operacionais foram batidos nesse ano da nossa gestão, na exploração e produção, no gás e energia, no refino, no processamento de gás, na logística, nas patentes e na engenharia. 13 recordes e contando. Reduzimos a dívida em 6 bilhões de reais. Então, pessoal, em relação aos dividendos, por exemplo, é um total de 72,4 bilhões que vai ser distribuído no ano 23, relativos ao ano 23. É bom. E isso que vai ser colocado em reserva é reserva para pagamento de dividendos. Esses números mostram que a gente está no caminho certo, está construindo uma Petrobras cada vez mais sólida, que gera valor para a sociedade, e nós estamos nos preparando também para enfrentar com responsabilidade inúmeros desafios, inclusive alguns desconhecidos, desse mundo em transição. Nosso trabalho sempre vai ser pautado pela ética e transparência. Léo, e aí volto para você, ele falou a coisa fundamental, gerar valor para a sociedade, né? Não é gerar valor só para o acionista. Então tá aí, diga, Léo. Exatamente, agora é traduzir toda essa informação de uma forma popular, de uma forma que o povo consiga entender, para poder bater de frente com fake news, segmentar, porque não é da mesma forma que você fala, por exemplo, com o pessoal da produção, não é da mesma forma que, de uma forma muito simples, você não fala com o pedreiro da mesma forma que você fala com o enfermeiro, da mesma forma que você fala com o médico ou com o engenheiro, né? Cada um tem sua linguagem. É segmentar essas comunicações e saber explicar para o povo que essa questão da Petrobras é uma questão de uma Petrobras mais social, vale mais para o povo, e que o que influencia no valor das ações é o tanto que eles retiram, né? Os acionistas retiram da Petrobras, e não tanto que a Petrobras cresce. Esse é um ponto importante para ser falado. Mas eu volto a dizer que é muito importante que o governo Lula tenha um comitê de inteligência, porque antes de tomar essas decisões já estão sendo planejadas, é possível pensar antes. É possível, antes do fake news ser produzido, já popular a cabeça da pessoa, você já produzir uma explicação a respeito do que é uma Petrobras social, por que ela tem que ser social e por que ela não tem que ser uma Petrobras somente para retirar dividendos. Na hora que a coisa acontece, o povo já vai estar mais ou menos preparado, né? Então, eu acho que o caminho é esse aí. É isso que você está falando. A Folha de São Paulo está noticiando assim, ó. Petrobras perde 70 bilhões de valor de mercado em um dia. Na verdade, o Jean Paul Prats colocou a Petrobras na maior valorização histórica dela, né? Está tendo uma queda agora porque os dividendos não vão ser pagos daquela maneira tão, né, abusiva. E eu até acho que a Petrobras paga dividendos demais, tinha que investir mais e pagar menos dividendos, mas essa é a minha opinião.
eu não sou presidente da Petrobras, eu não tenho como influir. Mas Eu, muitos engenheiros, os engenheiros da Petrobras, da EPET, acham que tinha que reduzir mais os dividendos e investir mais na economia, né?